No nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Olá, irmãos, bom dia para você, tudo bem? Como você está? É tão bom passarmos esses dias juntos. Hoje é o nosso 6º dia dessa jornada especial e nós queremos aqui te agradecer. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e, acima disso, nossa gratidão a Deus pelo privilégio da vida. Eu sei que você está aí talvez na sua cama ainda, com a sua família, está ainda se levantando e se preparando para o trabalho, para o seu dia, mas é especial demais nós começarmos cada manhã na presença do nosso Deus, e é por isso que estamos esse propósito juntos durante esses dias, para pedirmos ao Senhor a benção dEle, para aprendermos dEle e sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Hoje falaremos sobre a meditação na palavra de Deus. Então prepare o seu coração, prepare a sua mente, porque iremos meditar também na palavra do Senhor. Mas antes disso eu convido você a fechar os seus olhos e nós iremos orar mais uma vez juntos. Pai querido, somos gratos a Ti pelo privilégio da vida, pela alegria e pela disposição que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos mais um dia reunidos nesse propósito de Te buscar no começo de cada dia, buscando ao Senhor em primeiro lugar, porque sabemos e reconhecemos que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, pedimos uma bênção especial por nossa família. Muitos ainda estão descansando ou estão se preparando para o trabalho, para o serviço, e pedimos por nossa família para que sejamos uma família segundo o Teu coração e, consequentemente, que sejamos uma igreja, Senhor, segundo o Teu coração. Nos abençoe, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A oração intercessória é a respiração do cristão. Eu sempre gostei de dar estudos bíblicos. Então, uma certa vez eu pedi a Deus que nunca me deixasse passar um só ano sem ter alguém para estudar a Bíblia. E nesse ano Ele me mandou 10 pessoas. Mas eu fui percebendo que essas pessoas, a maioria delas não chegavam a uma decisão ao batismo. Então eu comecei a buscar a oração intercessória, a orar por essas pessoas que eu dava estudos bíblicos. E então eu descobri que em frente à minha casa tinha um casal de ex-adventistas. Alguns anos depois eu estava conversando com ela e perguntei se ela não queria estudar a Bíblia. Mas ela não deu nenhuma resposta assim, positiva. Passaram alguns anos, depois do que nasceu o terceiro filho dela, Michael, ela entrou em depressão, ela começou a ter várias crises de depressão.
Antes de eu estudar a Bíblia, eu tinha crises. As minhas crises era eu ficar chorando, eu ficava imóvel, não conseguia fazer nada. Numa dessas crises, os vizinhos vieram me chamar para ajudar a abrir a porta para entrar. Então eu comecei a perceber que ela estava precisando de ajuda e comecei a orar por ela. Foi numa dessas ocasiões que eu estava sem ninguém para dar estudo bíblico. E aí eu comecei a orar, pedindo a Deus que mandasse alguém para estudar a Bíblia. Alguns dias depois, umas 7 horas da manhã, a campainha da minha casa tocou. Então eu decidi que eu ia voltar para a igreja. Então, 7 horas da manhã eu vim aqui, falei com ela. Eu lembro das palavras dela até hoje. Axel, eu gostaria de estudar a Bíblia com você. E eu fiquei muito emocionada, porque ao mesmo tempo Deus estava ouvindo também o meu pedido de oração. Eu acho que ela nem tão emocionada, ela não acreditou muito, né? Aí depois ela foi lá em casa, depois. Então nós começamos a estudar juntos a Bíblia. Foram 8 meses de estudo, porque nesse meio termo ela tinha várias crises. E algumas semanas ela vinha, outras não. Então eu comecei a orar por ela a partir desse momento. Lá na igreja, a gente todos os anos recebe o cartãozinho de oração intercessória, né? Esse cartão, ele tinha espaço para mais ou menos 12 nomes. E eu preenchi, entre esses nomes estavam o de Eliana. As coisas ainda não estavam acontecendo, ela continuava tendo crises. E depois que ela tomou a decisão de se batizar, isso foi no domingo, nessa semana seguinte o inimigo ficou irado e atacou ela várias vezes. Ela teve várias crises. E na sexta-feira seguinte, no pequeno grupo, ela teve crise, a gente não conseguiu concluir com ela o pequeno grupo. No sábado também, no domingo e na segunda-feira, 1h30 da manhã, eu acordei com o telefone tocando. E era o esposo dela me chamando para orar por ela. E foi a oração mais importante daquele tempo todinho, naquele percurso todo de orações, foi a mais importante, né? Eu me levantei, fui até lá e ela estava gritando muito. E eu fiquei vários momentos ali, acho que foi por volta de 1h30, orando por ela, para que ela voltasse ao normal. E depois que nós oramos, eu acredito que foi a última vez que ela teve uma crise daquele tipo de crise, que era algo espiritual. As orações de Axa, ela fez um efeito muito grande na minha vida, porque eu passei a não ter mais crise, quando tinha era raramente, e eu cada vez mais eu tinha o desejo de me apegar com Deus, né? Foi o ano que eu cresci mais, que eu orei mais na minha vida. Eu nunca orei tanto por uma pessoa como eu orei por Eliana, e nunca cresci tanto assim em comunhão, em mais confiança, intimidade com Deus como nesse ano. Hoje eu me batizei e hoje eu oro por outras pessoas. Eu sinto a necessidade de orar por outras pessoas e me sinto muito bem com isso. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me colocado na vida dela e colocado ela na minha vida, porque me fez muito bem espiritualmente. Eu redescobri a importância da oração e também do amor ao próximo. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim
e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Muito bem, o nosso tema deste dia, desta manhã, como eu disse, diz respeito à meditação na palavra de Deus. E hoje iremos ler 2 textos bíblicos. Eu convido você, se você conseguir, se você puder, a pegar a sua Bíblia. E o primeiro texto está em João, capítulo 6, versículo 47 em diante. Abra a sua Bíblia, seja ela física ou a sua Bíblia digital, virtual. Nós iremos ler juntos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 ao versículo 51, e o versículo 47 começa dizendo assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O evangelista João diz respeito ou fala daquilo que é a nossa maior necessidade: participarmos do pão da vida, que é Cristo Jesus, todos os dias. E você sabe muito bem que este pão nós recebemos diariamente quando abrimos a palavra de Deus. A Bíblia é a voz do Senhor em nossos dias. Não caia no engano de pensar que Deus está em silêncio em nossos dias, pois Ele não está. Muitos podem imaginar que o silêncio de Deus significa a sua ausência, mas não. Deus pode estar em silêncio, mas não significa que Ele está ausente. Ele está bem presente através do Espírito Santo em nosso meio e através da sua palavra ao nosso coração. Por isso, se você quer ouvir a voz do Senhor, abra a palavra de Deus
todos os dias. Abrindo a Bíblia, irmãos, nós aprendemos do pão da vida, nós somos alimentados e saciados por aquele pão. Ao comermos, não teremos mais fome. Agora, realmente, falando sobre o tema proposto deste dia, do nosso 6º dia dessa jornada de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, o que é realmente meditarmos na palavra de Deus? Para isso, eu escolhi um segundo texto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 2, recentemente nós lemos esse texto no projeto Reavivados por Sua Palavra, e quero deixar aqui já uma deixa, algo que nos ajuda a meditarmos a palavra de Deus, que eu faço todos os dias, é participarmos do projeto Reavivados por Sua Palavra. Por quê? Porque todos os dias lemos um texto bíblico e realmente separamos um tempo específico para meditarmos a palavra de Deus, para buscarmos no Senhor aquilo que Ele vai nos dizer, e buscando a sua voz, buscamos também a sua vontade. E olha só um exemplo daquilo que é, não só um exemplo, mas uma prática para a nossa vida hoje, daquilo que é meditarmos a palavra de Deus. E Sofonias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, diz assim, acompanhem comigo: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Versículo 3 agora: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai a sua justiça, buscai a sua mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia do Senhor. Amigos, esse texto eu apenas li 3 versículos, mas aquilo que é refletir e meditar realmente na palavra de Deus é simplesmente buscarmos um trecho da Bíblia e gastarmos tempo nesse texto, fazendo algumas perguntas para o mesmo. É melhor, amigos, nós lemos diariamente um pequeno texto, mas realmente entendemos o texto e colocarmos em prática, do que lemos muita coisa e não entendemos. Quando nós lemos o livro de Sofonias, o capítulo 2, o versículo 3 diz que aqueles que são mansos vão buscar o Senhor. Agora, algumas perguntas que fazemos ao texto: o que é ser manso diante da Bíblia? Essa palavra manso no seu original, ela diz respeito a Números 12, versículo 3. Eu não vou ler por conta do tempo, mas se você quiser abrir depois, Números 12, versículo 3, diz respeito ao homem mais manso que já teve neste mundo, que já esteve nesse mundo. E a Bíblia diz que foi Moisés. É claro, Jesus também é aquele manso e humilde, que nos convida a ir até Ele, para sermos também mansos e humildes. Mas a Bíblia fala sobre mansidão, e ela diz que mansidão é muito mais do que ser tranquilo, do que ser calmo. Mansidão diz respeito a 2 ênfases. A primeira, mansidão significa se inclinar, e segundo, se submeter à vontade de Deus. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, medito nela, eu entendo que para ser manso e humilde, eu preciso me submeter e me inclinar à vontade de Deus. Perceba, quando passamos tempo meditando na palavra do Senhor, examinando aquilo que realmente ela quer nos dizer, nós aprendemos que ser manso, segundo o coração de Deus, é muito mais do que ser tranquilo, do que ser calmo e humilde diante do Senhor. É nos inclinarmos a Ele, é estarmos perto dEle, é nos submetermos à vontade de Deus. E a minha e a sua oração, a nossa oração neste dia é: Senhor, me ajude a ser manso e humilde, a me submeter, a me inclinar diante do Senhor, para que a sua vontade, Senhor, prevaleça na minha vida. Que Deus te abençoe, que Ele me abençoe a todos nós, para que tenhamos o batismo diário do Espírito Santo, para que realmente sejamos mansos e humildes segundo o coração de Deus. Amigos, reconhecendo isso, eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e nós iremos orar juntos. Pai querido, somos gratos porque Cristo Jesus veio a este mundo e se entregou por cada um de nós. E por isso, queremos, assim como Ele, assim como Cristo Jesus, sermos mansos e humildes.
nos inclinarmos, nos submetemos à sua vontade, Senhor, e por isso pedimos, nos ajude, nos batizando com o teu santo e bom Espírito todos os dias. Abençoe nosso dia, para que seja um dia extremamente abençoado e que sejamos na prática mansos e humildes, segundo o nosso Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de